Olá, bom dia, meus queridos e amados. Graças a Deus, mais um domingo e mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos nesta segunda parte do nosso tema, agora pensando sobre reconhecer o valor da palavra de Deus para a vida de serviço cristão, prestado então ao Senhor. E então o nosso destaque são as escrituras na vida dos santos. Nós já falamos inicialmente dando destaque sobre Deus e a sua pessoa. Destacamos depois alguns atributos, algumas qualidades, algumas virtudes do ser de Deus que Ele nos revela, que Ele nos deu a conhecer com este propósito de nós podermos aprender dele, saber dele, poder então adorá-lo, poder servir ao Senhor com fidelidade dentro do propósito eterno do Senhor. Agora, nós queremos dar continuidade a esses estudos, pensando, considerando as Escrituras, mesmo os atributos e a pessoa de Deus, tal qual nós falamos, estarmos sempre lembrando que a fonte é as Sagradas Escrituras. Falamos algumas das qualidades, das virtudes da pessoa de Deus, ou dos atributos inerentes à sua pessoa, da onisciência, da onipresença, da sensibilidade, do Deus como todo poderoso, sua imutabilidade. Hoje nós queremos dar continuidade, vamos dizer assim, à segunda verdade que nós queremos explorar dentro desse aspecto maior de Deus e as Escrituras, é que este Deus Supremo, Ele, apesar de sua majestade, apesar da sua glória, Ele se comunica conosco. Apesar da grandeza de Deus, Ele quer se comunicar conosco. Esta foi a sua proposta, esse é o seu propósito, apesar da grandeza da sua pessoa. E neste ponto, as Escrituras é assim para nós algo essencial, indispensável. Por isto, nós até temos como o nosso versículo-chave o Salmo 119, 105, que fala que lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos, É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. Note, então, que esse Deus grande e maravilhoso, extraordinário, Ele quer se comunicar com os pecadores, miseráveis como nós. Por quê? Porque Ele deseja expressar a sua vontade, porque Ele quis se dar a conhecer, porque Ele deseja expressar a sua vontade a fim de que nós pudéssemos agradá-lo, servi-lo de um modo satisfatório. Por isto, a Bíblia ou as Escrituras Sagradas são tão importantes para nós. Elas são de um valor imensurável, as Sagradas Escrituras, para os crentes, para os santos, para os salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque esta palavra, as Sagradas Escrituras, elas nos dirigem, elas são a nossa orientação, elas são o guia para a nossa vida e para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa vida com o Senhor. Amado, Deus como o Rei Supremo, majestoso do nosso universo, Ele nos deu a sua palavra. Esta palavra que está em suas mãos, as Sagradas Escrituras, para ser o seu guia dia a dia. Por meio desta palavra, Deus está trabalhando, Deus está moldando o que nós chamamos de uma nova sociedade criada
em Cristo Jesus. É através da palavra, do ensino e da instrução dela que Deus está como que formando esta nova sociedade com um padrão celestial que tem a sua conduta, a sua ética, a sua moral com base na pessoa do seu Criador, do seu Deus, do seu Senhor, do seu Salvador ou do seu, então, Redentor. Deus está trabalhando, Ele está operando, Ele está agindo em nós. Ele o faz, além da operação do seu Espírito Santo de forma direta, Ele o faz através da sua palavra, através do ensino e da instrução em nosso coração, por meio das Escrituras. E então a mente e o nosso coração, a nossa vida estando debaixo do controle do Espírito Santo de Deus, por quem Ele vai, pelo seu Espírito Santo, através dele, com a instrumentalidade das Escrituras, operar tudo em todos, em mim e em você, pelas Escrituras, através do Espírito Santo. Acompanhe comigo João capítulo 14 e o verso de número 16. O Evangelho conforme escreveu João, capítulo 14 e o verso de número 16, que nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Pelo Espírito Santo Ele nos guiará. Verso 17: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, o Espírito do Senhor é por quem Ele nos guia, Ele nos orienta, esse Espírito da verdade, que o mundo, aqueles que não têm Cristo como Senhor da sua vida, não pode recebê-lo. Somente aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, então foram feitos habitação do Espírito Santo de Deus, por quem Deus vai operar em nossa vida. Além disto, meus amados, meus queridos irmãos, Deus se revela aos santos nesta ação dele para comunicar-se conosco através de antropomorfismo. O que é isto? É uma atribuição a Deus de atos ou de formas humana, para que nós pudéssemos compreendê-lo, para que nós pudéssemos entendê-lo, para que nós pudéssemos ter esta comunhão com o nosso Deus, com então o nosso Senhor. Ele revela-se tanto pelo antropomorfismo como pelo antropopatismo, que fala também de atribuir a Deus sentimentos humanos. Para que tudo isso? Para que o nosso Deus pudesse se comunicar, para que Ele pudesse falar conosco, estas partes corporais do qual Ele se serve para mostrar a sua capacidade de fazer exatamente o que estas partes do homem, mão, pé, olho, ouvido, há muitos textos que falam sobre essas verdades, nós vamos ler alguns deles aí. Vamos ler Deuteronômio 33 e o verso de número 27, por exemplo. Deuteronômio 33 e o verso de número 27. Que diz assim, a palavra de Deus, 33, verso 27. 33, 27 nos diz assim: O Deus eterno te seja por habitação, e por baixo de ti estejam os braços eternos,
e ele lance o inimigo de diante de ti e te diga, destrói-o. O antropoformismo está nos braços eternos, uma atribuição a Deus de braços, como o homem os tem, para dizer, para dar a entender o homem que Deus pode fazer, como ele age, é apenas uma maneira de Deus se expressar para que a comunicação comigo e você pudesse ser exata e nós pudéssemos entendê-lo, porque Deus é Espírito, João 4:24, é essencialmente Espírito, e então esta atribuição a Ele de partes do corpo do homem ou de sentimentos é para nós podermos compreendê-lo. Deus desceu até nós, Ele desceu perto de nossa capacidade e usou uma linguagem que pudesse ser entendido por nós. Daí usar os antropomorfismo ou o antropopatismo. Elementos, partes do corpo do ser humano, e outros falando dos sentimentos. Isaías 66 e o verso de número 1, vamos dar outro exemplo, Isaías 66 e o verso de número 1, Isaías 66 e o verso de número 1, por exemplo, diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Né? Então, braços, como Deuteronômio 33:27, pés, como Isaías 66:1, mão, como João 10:29, lembra que lá diz que nós estamos nas mãos do Pai, estamos nas mãos do Filho, também é um antropomorfismo. Olhos, Deus disse que tem olhos, Isaías 59:1 diz que Deus tem ouvidos para ouvir, Isaías 58:14 diz que Deus tem boca, Êxodo 33:11 e o verso 20 também fala da face de Deus. 2 Samuel 22, o verso 9 e o verso 16 fala das narinas de Deus aspirar. Tudo isto serve para mostrar a capacidade de Deus fazer, de realizar. Ele nos dá estes antropomorfismos para que nós pudéssemos compreendê-lo e entender o modo, a maneira e a sua capacidade, o seu poder de ação. Deus, dizemos assim, desceu perto de nós, né, da nossa capacidade, e usou uma linguagem para que pudéssemos compreendê-lo, ou para que ele pudesse ser entendido. É interessante o Salmo 94, eu quero ler ainda este texto nesta linha aqui, o Salmo 94, que diz muito bem, ou descreve muito bem o antropomorfismo e o antropopatismo. Essa ideia de Deus para que as mentes finitas, como nós, pudéssemos compreender e desfrutar de Deus. Salmo 94 e o verso de número 9. Vamos ver como nos fala as Sagradas Escrituras. Salmo 94, o verso 9 nos diz assim: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá. Esta é a ideia, né? Então, Deus age, Deus se revela nestes elementos antropomórficos ou antropopáticos para que pudéssemos entender e compreender a sua ação, o que ele faz, uma correspondência. Mas isso é o modo de ele poder se revelar a nós, se mostrar, para que pudéssemos compreendê-lo e então adorá-lo, servi-lo e desfrutá-lo de suas bênçãos, das suas benesses. Mas eu preciso voltar, lembrar e destacar que a nossa ênfase é a Escritura.
Esta é a autorrevelação de Deus, é a palavra do Senhor que nos mostra, que nos dá a conhecer Deus, e que através destes elementos que Ele usa, através da sua palavra, Ele nos leva ou nos coloca próximo dele, perto dele, para que nós pudéssemos entender, para que nós pudéssemos então compreendê-lo. Pense também na encarnação. Quando Deus se fez homem, isto também está trazendo Deus para próximo de nós, em uma forma humana, de tal maneira que Ele pode se relacionar conosco, Ele pode ter comunhão conosco, Ele pode manifestar-se de uma maneira pessoal a nós. Então, Deus mostra em tudo isso como nós, criados à sua imagem, compartilhamos daquilo que Ele deu a nós de muitos atributos. Todavia, embora devamos entender que guarda uma distância daquilo que está em Deus, do seu amor perfeito infinitamente, da sua graça, da sua misericórdia infinitamente perfeita, da sua justiça infinita. Então há uma distância, embora há uma comunicação daquilo que há em nós. Nós amamos, nós temos sentimentos, nós temos vontade, mas tudo isso em nós é limitado. Em Deus é infinito, é a perfeição divina. Porém, é o que Deus concedeu. Ele nos criou assim para que pudesse se comunicar conosco e, através da sua palavra, as Sagradas Escrituras, revelar-se para nos dar o entendimento correto e adequado sobre a sua pessoa, para que nós pudéssemos temê-lo, pudéssemos então adorá-lo, pudéssemos então servi-lo e pudéssemos então desfrutá-lo em sua graça, bondade e misericórdia. E em nosso caso, especialmente destacamos a sua salvação, porque o homem caiu, totalmente, corrompeu-se a mente, seu intelecto, as suas emoções e a sua vontade em Cristo é restaurado, e as Escrituras nos ajudam nesta direção e orientação de uma vida correta, através da sua palavra, nos ensinando, como diz Timóteo, vamos ler, ainda nos educando novamente na justiça que procede de Deus, na justiça que procede do Senhor. A palavra de Deus, então, é assim, especial na minha vida e deve ser especial para a sua vida, porque é como Deus se revelou para se comunicar conosco e nós pudéssemos aprender dele. Ela tem, as Escrituras, é verdade, um caráter imperativo em sua soberania para a realização da sua vontade. A sua palavra tem este caráter imperativo. Quando Deus disse e haja luz, a sua palavra tem poder imperativo para realizar e para cumprir toda a sua vontade. Ela tem este poder imperativo, ela tem esse caráter, haja luz e houve luz, porque a palavra de Deus ela carrega esse caráter imperativo também em muitas circunstâncias na realização do plano concreto de Deus e do Senhor. Eu posso ler também o Salmo 33 e o verso de número 6, que diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele, pelo espírito da sua boca. O verso 9, vamos saltar o verso 9, que diz: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Apenas para enfatizar este caráter imperativo do poder de Deus.
que para nós serve como instrução, para nós compreendermos quem é o Deus a quem nós servimos, ou o Deus que nos achou, nos encontrou em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, para nós servirmos a Ele, para nós adorarmos a Ele, para nós desfrutarmos de sua bênção e do seu cuidado. Hebreus 11:3 vai falar desta mesma verdade, do poder criador do nosso Deus. Mas, como eu disse antes, esta palavra ela tem também um caráter imperativo na educação da justiça, no cumprimento para nos educar na justiça. Aqueles que se exercitam na palavra de Deus, na vida daqueles que se exercitam nas Escrituras, ela tem um caráter também imperativo para operar a educação na justiça de Deus, naquela vida que Deus verdadeiramente deseja que nós vivamos. Então vá para Tito. Tito, no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 11 a 14, que nos diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Você pode dar ênfase no versículo 14, você pode pensar e considerar o verso 12, que diz que nos faz renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, para que nós vivamos neste presente século de modo sóbrio, de modo justo, de maneira piedosa. Então ela tem um caráter também imperativo para operar em nós a educação na justiça, se nós então nos exercitarmos nela, se nós nos apresentarmos a esta palavra, se nós buscarmos a Deus o ensino e a sua instrução através das Escrituras, como servos de Deus, debaixo do poder, como lemos anteriormente, da operação do Espírito Santo que habita em nós, nós seremos conduzidos e seremos educados na justiça de Deus para vivermos este padrão de uma vida sóbria, de uma vida que é controlada, pelo Espírito Santo, de uma vida justa, reta, de uma vida piedosa, uma vida que é devotada, é consagrada, ela é entregue sobre o altar de Deus. Uma nova sociedade que está sendo estabelecida, constituída, formada por Deus, preparando este povo, um povo, como diz o verso 14, especial, zeloso de boas obras. Diz lá Efésios 2, de 8 a 10, que nós fomos salvos pela graça, não de obras para que ninguém se glorie. O verso 10, para nós andarmos nas boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nela. Então, se você está em Jesus Cristo, você tem um caminho para seguir, para andar. O Espírito vai nos dirigir neste caminho. Ele nos salvou, Ele nos libertou de toda a impiedade, concupiscência, os desejos da natureza caída, pecaminosa, para que pudéssemos viver a vida justa, piedosa, como Deus quer, como Deus deseja, um povo zeloso, um povo de boas obras. Não as minhas boas obras, mas as obras de Deus que Ele preparou antes, e que a sua palavra
nos dá, nos ensina e nos instrui. Está aqui, nas Sagradas Escrituras. Por isto ela é o livro dos santos, é o livro dos salvos em Jesus Cristo. Por isso ela é algo precioso em nossa vida. Ela tem um valor imensurável para nós, porque ela é a palavra de Deus, é o modo de Deus falar conosco. Ele usa antropomorfismos, ele usa antropopatismo, ele usa elementos que nos fazem entender e compreendê-lo. Ele fala de sentimentos, ou revela-se através dele para que nós possamos compreender também a grandeza do seu ser, amor, misericórdia, bondade, graça, todos estes elementos que nos fazem aprender sobre Deus. Para quê? Para me conhecê-lo e para que eu possa então adorá-lo na beleza da sua santidade, para que eu possa então servi-lo e para que eu possa também desfrutá-lo da sua graça, da sua misericórdia, das suas muitas promessas que foram dadas e que foram entregues aos salvos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isto, ela tem, neste sentido, ela é chamada também de lei, né? Nós não vamos ler, tem Deuteronômio 27, Deuteronômio 28, né? Contém ordens, contém proibições e suas sanções, contém promessas e contém testemunhos também, ou informações sobre Deus e sobre os homens, sobre as demais pessoas, sobre os nossos relacionamentos. Então ela é apresentada também em forma, nesse sentido de lei, com ordens, com proibições, sanções, com promessas, com testemunhos acerca da pessoa de Deus, acerca dos nossos relacionamentos interpessoais como suas criaturas, como filhos de Deus, como filhos do nosso Salvador. Meus queridos, concluindo, terminando por hoje aqui, queremos dizer que as Sagradas Escrituras nos foram dadas para que ela fosse um instrumento de Deus para a manutenção de nossa comunhão com Ele. Porque este foi sempre o objetivo de Deus, manter um relacionamento pessoal com a coroa da sua criação. Lá no Éden, ele ia ao encontro do homem para aquele momento especial de comunhão. Este foi sempre o seu plano e o seu propósito. E as Escrituras que nos foram dadas é para que tenhamos a manutenção desta nossa comunhão com Ele, em sua orientação, em sua direção, para que nós possamos fazê-lo com sabedoria, com entendimento, com temor, com reverência, e possamos então também desfrutar da bênção do nosso relacionamento com Deus. Em nossa finitude, de fato, jamais poderíamos conhecer a Deus, a não ser pela sua autorrevelação a nós através da sua palavra, né? Porque em nós, por outro lado, Deus conhece tudo, sabe todas as coisas, como já estudamos lá, falando sobre a onisciência de Deus e a sua onipresença. Deus precisou se revelar a nós, mas nós somos completamente conhecidos por Deus, desde antes do nascimento até então a nossa morte, como já tratamos no Salmo 139. Então as Sagradas Escrituras vêm até nós, não somente para nos dirigir, não somente para nos guiar, mas para que também Deus se revelasse, pudéssemos amá-lo, pudéssemos adorá-lo em toda a beleza da sua santidade, e então pudéssemos servi-lo, e também pudéssemos desfrutá-lo por aquilo que ele, em seu amor e bondade, pode operar e realizar em nós, através das suas bênçãos, das suas promessas, do seu cuidado para conosco
especialmente para aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E se você não fez isso, você deve fazê-lo. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que você possa começar de fato, em verdade, conhecê-lo, aprender dele e então adorá-lo e então servi-lo e poder também desfrutar dele em seu amor, bondade e misericórdia. Deus lhe abençoe, Deus lhe ajude, a sua graça você possa ter a palavra de Deus, as sagradas escrituras como algo verdadeiramente mensurável, seu valor para a sua vida e para a manutenção da sua comunhão com Deus. À noite, nós vamos iniciar nossos estudos sobre a volta de Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Até lá. Deus seja contigo, com a tua casa e com a tua família. É a nossa oração em nome de Jesus. Pai de amor, abençoe este lar, esta casa, esta família. Tem misericórdia daqueles que não te conhecem como Senhor, ainda da sua vida, que possam entregar a sua vida a Jesus Cristo, para que possam conhecer de Deus verdadeiramente, temê-lo, adorá-lo, servi-lo e desfrutá-lo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe. Até a noite.